Boa noite, pessoal. A gente entrou hoje, mais uma vez, toda terça e quinta aqui, né? Isso. E boa noite, Márcia, tudo bom? Saudade de você. Oi, E, Márcia. e hoje a gente tá assim, né? A gente hoje vai falar sobre divórcio, né, Fábio? Uhum. Energético. Mas a gente tem que falar que não é um divórcio só de marido e mulher. É um divórcio de tudo, né, Fábio? Então, A gente pode considerar divórcio barra cortes de cordões energéticos, né? sim, sim, Dá para também, podemos dizer nesse termo, né? Cordões, corte de cordões energéticos. E aí a gente com vai falar o certeza. que que isso significa, o que isso representa, como que a gente cria esses cordões, como eles surgem na nossa vida. E, e aí entender um pouquinho o que tudo isso representa e a importância, né, de a gente dar atenção para isso e fazer alguns cortes. E a gente precisa muito, a gente dá muita atenção, porque às vezes a gente tá tão grudado e tá tão dentro da gente essas coisas. Ai, tive lá, beijo. E a gente tá dentro dessa muvuca, desse ufa, 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 sabe? Então, às vezes a gente tem sentimentos de raiva, de não querer perder a pessoa, de não querer ser deixado, que aí piora mais. E faz um cordão, né, sabe? Um cordão energético, É, a gente como se fosse um vai, casamento. a gente vai entender que os sentimentos nos mantêm conectados Muito. a situações, a pessoas, a lugares também, né? Com Então, isso certeza. inclusive vale para um lugar onde você já trabalhou, mas você já saiu e você se sente que ainda não conseguiu desconectar totalmente. Então, isso que a gente vai falar hoje também se inclui nesse tipo de sentido, sabe? Com Até certeza. mesmo uma casa, uma cidade, né? A gente vai se mudando e às vezes não sente que encerrou por completo. Então pode ser a sua energia que ainda ficou no lugar. Com certeza. Então, assim, hoje então a gente vai entrar no assunto de divórcio, né, energético, mas que abrange tudo que a gente falou um pouco, tá bom? Então vamos lá. Os cordões energéticos, eles se formam entre pessoas e objetos, né? Pessoas e lugares, e podem ser muito prejudiciais dependendo da natureza da conexão que existe. Tudo é energia, tá? Desde o primeiro momento que a gente conhece alguém, a gente já está criando um cordão de energia ligando a gente a essa pessoa, tá? A energia tem tudo, tudo quanto é lugar. Nós somos feitos de energia. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Também a gente pode criar essas conexões com objetos, sabe? De repente eu gosto disso aqui, eu crio uma conexão com isso daqui, com coisas que amamos, coisas que a gente ama muito, tá? Como animais, lugares, por exemplo, a nossa casa. Por que muita gente que falece e fica naquela casa? Porque ela tem um amor tão grande por aquilo que ela não se desprende nem da morte, né? Após a morte. Então, assim, né? Porque a gente vive aqui na casa a vida inteira, então a gente tem uma conexão com ela. O mesmo bairro. Então, são ligações de energia, tá? E essas ligações de energia, elas podem ser de luz, que seja amor, como também pode ser de ódio, tá? Quando a gente briga com alguém, a gente está alimentando o cordão que nos liga àquela pessoa com a energia negativa. Ou seja, se eu estou brigando com alguém, eu estou emanando energia negativa nessa briga, tá? E por muitas vezes a vida não vai para frente, tá? Porque é, justamente tem alguma conexão com alguma coisa que a gente não gostou lá atrás, tá? E quando a gente tem essa energia, as coisas ficam densas, escuras, e vai ficando cada vez pior entre você e a pessoa, ou o amor do objeto, ou da coisa, sabe, em questão. Então, assim, é bem complicado.
E algumas conexões com alguém trazem sentimentos negativos, que baixam a nossa vibração. Nós já falamos aqui de vibração, né? Então, essa conexão, de repente, abaixa mais a nossa vibração, que a gente pode estar muito feliz, muito bem, mas são conexões que nos põem para baixo, tá? É importante que todas as pessoas saibam dessas ligações, tá? Porque muitas vezes a vida não vai para frente justamente porque tem alguma conexão com alguém que traz sentimentos ruins, negativos, né? E é muito comum a gente ver casais que se separam e não conseguem seguir com a vida, sabe? Acabou. Ah, mas acabou? Eu fico parada, estagnada. Por quê? Porque tem uma conexão. Aí eu vou dar uma virgulinha. Quando a gente está em casal e a gente mantém a relação sexual, tá? Quando a gente mantém a relação sexual, a gente une a nossa energia une essa energia durante 7 anos. Ou seja, eu mantive uma relação com carinha aí, fiquei, tá? Fui no carnaval, peguei um cara, eu mantive relação com ele. Eu tenho conexão com ele 7 anos. Não é só aquela ficada. Então, a mulherada tem que pensar, e o homem tem que pensar se é isso que eles querem. Ter essa relação longínqua, tá? E quando a gente fala de casal, um casal se separa. Mas mantém uma relação sexual antes de separar, e mesmo assim não se separou. Eles vão se separar de corpo realmente e energia em 7 anos. Olha quanto tempo isso demora, gente. Para você ver quanto tempo a energia fica no corpo do um e do outro, né? E aí você vai, se separa, às vezes um com amor, um com ódio. O com ódio gruda no outro, que ele emana energia de ódio, e a outra parte que está amando se junta com o outro com amor, e fica esse cordão de energia, né? Então, assim, mesmo que haja amor por sua parte, faz esse corte energético. E se há raiva, faz esse corte energético. Não vai dizer que, não vai te dizer que isso vai cortar, tá? Mas vai amenizar, vai começar um crescimento para você. Então, vocês não vão ficar alimentando a raiva, o ódio, o ressentimento, o amor não correspondido, sabe? Se você não se desliga dessas conexões do passado, de pessoas que não te fazem mais parte da sua vida, vocês ficam carregando essas energias para sempre, assim, um bom tempo. E às vezes para sempre, porque o amor fica, a raiva fica e fica te corroendo, fica te corroendo. E você fica carregando essa energia sempre, 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 quando você poderia estar livre de tudo isso para viver uma vida feliz e em paz, não é, Fábio? Por Isso. isso, é extremamente recomendado que você veja quais são essas conexões negativas e comece a cortar os laços energéticos. Pode continuar, cara. Muito bom. E os cordões energéticos, como que eles se formam, crescem e tomam conta da nossa energia? Pode ser difícil a gente entender esse conceito dos laços que criamos com as outras pessoas e coisas, porque quando a gente fala de energia não é algo que visivelmente a gente enxerga, né? Mas muitas vezes pode ser sentido. Mas considerando que a gente tem vários corpos, né? Então a gente fala do nosso corpo físico, emocional, mental, espiritual, perispírito. Então a gente tem esses vários corpos, a gente tem uma noção de que essa energia está vibrando na gente. Até mesmo quando a gente dá um abraço em uma pessoa, a gente está se interconectando o nosso campo de energia com o campo de energia dessa outra pessoa. Como um gesto, né, de amor, de carinho, de amizade. Os dois campos de energia desses corpos se expandem em luz e causam uma elevação da sua vibração. Então, aqui a gente também vai falar, vocês podem perceber que a gente também está citando, né, a questão de conexões positivas, as quais também a gente se conecta, a gente também cria. A
vibração boa que vem de um abraço pode ser tão grande que uma outra pessoa no mesmo recinto pode até captar esse sentimento, essa expansão do campo de energia e se sentir bem, como quanto aquelas duas pessoas que estiverem se abraçando. Esse tipo de conexão vai criando cordões energéticos do bem, aqueles que fortalecem o nosso campo de energia com luz, amor e coisas boas, e automaticamente elevando a nossa vibração. Se a gente tem muitos relacionamentos que proporcionam esse tipo de conexão, de se sentir amado, querido, e provavelmente não tem problemas de carência afetiva e os nossos relacionamentos são mais tranquilos. Em contrapartida, quando a gente tem relacionamentos com alguém que nos faz mal, que está sempre brigando, os laços que a gente vai formando, eles se tornam mais escuros, gerando sentimentos de rancor, negatividade e baixa vibração. E o que é mais interessante ainda, como o nosso padrão humano. Então, a gente percebe, né, que a gente tem muito essa tendência de cair no lado negativo. A humanidade como um todo, ela tem essa consciência coletiva mais tendenciosa para o negativo. Então, é mais fácil a gente ficar chateado do que feliz. Então, por causa disso, a gente acaba alimentando muito mais facilmente os laços negativos do que os positivos, porque sempre mandamos pensamento, é mais fácil mandar um pensamento de rancor e de mágoa do que um pensamento positivo, luminoso. Quando não esquecemos as ofensas, as coisas ruins que nos foram feitas, propagamos a nossa energia que foi criada, originalmente, essa energia que foi criada lá no princípio, tipo, aconteceu uma situação que te gerou rancor ou mágoa, a gente fica revivendo aquele sentimento dentro da gente, da situação, e esse sentimento ruim, ele fica se retroalimentando. E aí, conectando também mais situações que gerem mais mágoa, né? É tipo, o retroalimentar é quando aquilo vai precisar mais daquilo. Então, a mágoa precisa mais de mágoa para se manter viva dentro da gente, o rancor vai precisar de mais rancor para se manter vivo. E se a gente não prestar atenção, a gente vai ficar muito dentro dessas vibrações e vai se sentir em baixa vibração e as coisas não vão andar bem. Em termos energéticos, é como se ainda estivéssemos dentro dos relacionamentos ou como se fôssemos agredidos a todo momento. Então, quando a gente carrega esse tipo de sentimento. Da mesma forma que um abraço cria um cordão positivo de amor, um soco, um xingamento, uma brutalidade, uma violência, cria e fortalece um cordão de ódio e negatividade. Ju, vai você daí? Para manter os laços energéticos, tá, de ódio, além de baixar a nossa vibração, deixa os nossos corpos emocionais e mentais doentes, trazendo doenças também para o nosso corpo físico. De que forma? Se a gente fica remoendo aquela mágoa que a gente teve, aquela raiva que a gente teve, aquilo que a gente passou várias vezes, sabe? Aquela situação de dor, o nosso corpo, ele automaticamente ele começa a se deteriorar, ele começa a apresentar doenças. Isso é comum. Por quê? Porque nós queremos, eu quero até falar uma coisa legalzinha, mas não tem, é que nós queremos tanto, a gente vive tanto mal, tanto amargura, tanto negativismo, né? Negativismo, perdão, de tal maneira que esse negativismo entra para dentro da gente, consome a gente. A gente fica, sabe, com dor, mal-estar. Então, como que a gente vai dar amor se a gente só está com raiva, ódio dentro da gente? O corpo da gente também reflete o que a gente está sentindo, né? Então, isso a gente quer dizer de uma maneira mais generalizada, né? Mas não que vocês estejam nessa situação, né? Cada um as pessoas, tem né, noção que estão nessa situação, né? Isso. Aí, assim, e se a mente está saudável, o corpo também fica saudável. Se eu emano amor, eu vou ter amor, eu vou dar amor, eu quero ter amor para mim. Então,
Por isso que eu sempre falo para vocês, pessoal, amem o próximo, se amem, né? Essa é uma frase que eu sempre falo, amem o próximo, se amem. Depois de tudo isso que a gente está falando, né, explicando, já deu para entender por que é preciso começar a cortar os cordões energéticos o quanto antes. Por quê? Quando a gente corta os nossos sentimentos negativos e deixa só os positivos. E aquilo que é do passado vai ficar no passado, não que, como eu expliquei, não que vá passar. Não vai passar, não vai ser milagre que eu vou cortar e, ó, que lindo, melhorou. Não, eu vou cortar e eu dentro de mim, eu já não vou mais emanar para outra pessoa. E a outra pessoa também não vai emanar para mim. Então, vai estagnar. Tende a É, mim aquilo para de vibrar de vibrar. entre as duas pessoas. Então, logo, é como se é do tipo, você fecha a torneira, né? Exato. A água Mas vai aquilo que. passar. Isso. Então, não, aquilo para de aumentar ou criar mais Ou de vazar. sentimentos, É né? isso. Exatamente. Mas, mas a gente sim vai ficar com algo, com algum resquício, né? Que se torna mais fácil da gente fazer essa limpeza, né? Conseguir Com certeza. mudar o sentimento. Aí vocês vão perguntar pra gente, tá, meninas, e como a gente faz para cortar os cordões energéticos negativos? Aí eu vou falar. Existem diferentes formas de a gente fazer isso, o corte, né? Com a radiestesia, com rituais, com meditações, com orações, com visualizações e outras coisas mais, tá? Mas as mais comuns são essas. Essa mistura negativa de energia afeta o nosso campo de força, os nossos chakras, né? A gente também já estudou sobre eles. Então, a gente recomenda que você faça uma limpeza e um alinhamento do seu chakra, tá? E a gente vai deixar umas receitas para vocês, tá? Para quem acredita, beleza. Para quem não acredita, ouça e guarde para si. Um dia, quem sabe, vocês vão precisar ou vão conseguir fazer, né? Então, a gente pode fazer esse corte com a magia das velas, né? São 3 velas brancas, uma serve para Ju, representar. vamos só dar um exemplo de em quantas situações que a gente pode utilizar esse ritual. Não só para uma pessoa que você se divorciou. Vamos supor, você teve um ex-namorado ou um ex-marido, esposa, tá? Divórcio de casal mesmo. Pode Sim, utilizar. Você está numa relação que tem muita briga. Sabe, briga, volta, termina, volta e não consegue ter uma solução. Você pode usar esse ritual para fazer o corte energético. Você pode utilizar para pessoas, falecer uma pessoa e você se mantém ainda muito conectado àquela pessoa que faleceu. Você pode utilizar esse ritual para fazer esse corte energético. Para algum animal também que você perdeu e está te doendo muito, você também pode fazer esse corte de energia. de Para algum repente, comportamento, eu vamos ia supor falar assim, assim, nossa, eu tô me comportando, vamos supor, preguiça. A preguiça está muito presente na minha vida, dá eu para quero tirar, quero fazer diferente, eu quero diminuir isso dentro de mim. Você pode quero banir. fazer isso, banir. Você pode fazer esse ritual cortando esse laço energético com a preguiça, né? Então lá no lugar se fosse uma outra pessoa, você vai colocar esse comportamento, um Sim, sentimento, um local de trabalho que nem a gente falou antes, você saiu de um trabalho, mas ainda você não conseguiu pensar muito lá, ou coisa assim, sabe? Se sente ainda muito presente no lugar, então você pode cortar uma casa, uma cidade que daqui a pouco você se mudou e não conseguiu se são para desconectar. várias, são para vários sentimentos, não é só um relacionamento de Isso. pessoas, tá? Na hora que eu ia falar da magia, eu ia falar isso. Então a gente pode pegar Show. 3 velas, uma vela vai representar você, a outra vela vai representar o que você quer cortar. Seu ex-marido, sua amiga, tua ex-amiga, seu animal de estimação que faleceu, seu familiar que faleceu, seu sentimento, o que você quer tirar de você, seu mau humor.
o que você quiser cortar o cordão energético, tá? E a terceira vela vai ser para você colocar para o seu anjo da guarda, para ela iluminar vocês, né? Ao pedido que seria você e o que você pediu para ter o corte. Você vai pegar um cordão de barbante, você vai amarrar numa vela e vai amarrar na outra e vai acender as duas velas e a terceira vela, intercedendo para o seu anjo abençoar as duas velas, tá? Que você fez o corte energético. Automaticamente, a vela que que estão amarradas derreter primeiro é o corte que houve. Ou seja, se derreter a tua primeiro, o teu corte vai ser mais rápido. Se foi o corte da segunda pessoa, vai ser da segunda pessoa, ou do seu desejo, tá? E aí, sucessivamente, você vai fazer, tá? Acabou, acabou. É simples. Foi bem, bem simples de ser feito. Aí você vai falar assim, mas puxa, eu vou dar uma terceira volta, não. É para iluminar o seu pedido, tá? Tem que ser com barbante. Por quê? Porque o barbante vai unir, como vocês estão vendo na vaquinha, você vai unir o teu laço energético com o laço energético do que você quer cortar. E deixa queimar até o fim. Queimou as duas e ficou de luz atrás, deixa queimar até o final. Acabou, joga fora e tá limpo, tá? O corte está desfeito. Tudo isso você tem que emanar, tá? Nada funciona sem a gente emanar ou a gente pedir a Deus que funcione, tá? É bem assim. Vocês sempre, quando fizerem isso, vocês se conectem sempre com seres elevados de luz, como a Trindade, que é o Pai, Jesus e o Espírito Santo, tá? Existem pessoas que cobram para fazer essa limpeza, mas a única pessoa que realmente pode fazer isso para você é você mesmo. Não adianta você pagar, por exemplo, para a Ju ou para a Fábio fazer, que não vai adiantar. É você que tem que fazer a sua vontade, é o seu querer. O que funciona é você, tá? Então, não tempo pedindo para outra pessoa fazer uma coisa que você pode fazer. Boa noite, Mana. Boa noite, Ângela. Então, assim, Oi. você, a única coisa que vocês têm que pedir é permissão, tá? Aos seres elevados, a Deus, ao Pai e ao Filho, né? E ao Espírito Santo, para que esse cordão seja cortado. Somente, tá? E você pode estar se perguntando, por que os anjos e os seres elevados desejariam te ajudar a eliminar, a quebrar esses laços? E a resposta é simples, porque eles amam você incondicionalmente, tá? E estão aqui para ajudar o nosso processo de evolução. Nada mais que isso. Basta a gente pedir que eles venham ao nosso socorro. Então, não adianta a gente pedir para outros seres, vamos pedir para Deus, para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo e para os nossos anjos, sabe? Não precisa pedir para mais ninguém, não põe intermediário, vai direto, sabe? Eu vou falar uma coisa que eu como evangélica, né? Eu aprendi e eu dava aula para criancinhas e eu sempre cantava essa musiquinha, né? Que é o telefone de Deus. O telefone de Deus é a oração, né? É joelho no chão e uma oração. Então, a gente ensina isso às crianças, né? Que, o telefone do céu é a oração. Joelho no chão e pedir em oração. Então, por que eu vou pedir para pessoas se eu posso pedir diretamente a eles, sabe? Então, pede a eles primeiro. Acabou. E, assim, eu falo isso de coração para vocês. Muita gente vem e pede para a gente fazer algumas coisas e a gente não faz. Porque muito depende de você fazer as coisas. Não somos nós que vamos limpar a energia de cordões energéticos. São vocês mesmos. Basta vocês quererem. A gente pode ensinar vocês a fazerem e a gente ensina com muito carinho como a gente está fazendo agora, né, Fábio? Isso aí. Outra coisa que a gente
causa da lei do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é aquilo. É necessário dar permissão para que eles trabalhem em nosso favor. Então a gente vai pedir para que Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, entre, porque a gente tem o nosso livre-arbítrio. A gente pode querer como a gente pode não querer esse rompimento de cordão. É o nosso livre-arbítrio. Então, se a gente está pedindo permissão, está pedindo socorro, eles vão nos ajudar, né, Fábio? Então, nem o anjo da guarda pode impedir que você faça algo que vai te prejudicar, e ele nem vai poder te impedir de algo que não é para você fazer. É sua decisão. Isso significa livre-arbítrio. Ele está lá. Ele pode até falar assim, essas meninas não devem fazer isso. Mas eu não vou me falar que ela que tem que decidir. Então, decidam uma vida legal, uma vida de amor, paz e energia, sabe? É você não deixar seres trevosos dominarem você. Os seres que não servem a Deus dominarem vocês. Então, sirvam ao Deus único, ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo, né? A nossa Trindade. Sabe? Vai você? Isso. E assim, seres de baixa vibração, eles não respeitam esse livre-arbítrio. Então, a gente precisa entender que existem alguns seres de baixa vibração, a gente diria assim, do nível inferior, que eles não respeitam o livre-arbítrio e vão mexer daqui a pouco na nossa vida sem a nossa permissão. E uma coisa, às vezes, que acontece também, assim, de eu levar o nome de uma pessoa para algum local religioso, né? Mesmo que é assim, é por uma coisa boa, mas sem ter o consentimento da pessoa, a gente diz para vocês não fazerem isso. Sempre tenha o consentimento da pessoa, porque isso também vai te criar um cordão energético com esses locais, com o que você fez, levou o nome de alguém, a roupa de alguém, sem ela estar sabendo, e isso pode criar um laço ali, e pode ser que não seja positivo, porque a gente não sabe também quais são os seres que estão atuando na egrégora espiritual daquele local. Então, mas é o famoso livre-arbítrio, né, Fábio? Esse é o livre-arbítrio. Isso, a gente precisa respeitar isso. Então, assim, se a gente quer fazer o bem, então se é fazer o bem, peça permissão. Olha, eu vou ir numa roda de oração, eu posso colocar o seu nome? Então, você pede a permissão. Daí, se a pessoa disser sim, pode colocar meu nome. Já é diferente, né? Ela autorizou. Deus não joga dados, ou seja, Deus e as hierarquias de luz não precisam de nomes, trabalhos, oferendas para fazerem o bem. A partir disso, a gente já pode ter uma noção de quem faz o bem e de quem não faz. Queremos também deixar claro que nós não temos absolutamente aqui nenhuma conexão com alguma religião, ou a gente não está condenando ou julgando as religiões ou a forma com que vocês conduzem isso, tá? A gente só está dando uma orientação e um conhecimento, né? A nossa visão sobre. Então, assim, não é desrespeitando o que cada um está seguindo, né? E também aqui quero ressaltar que quando a gente vem aqui conversar com vocês, a gente não está falando de um lugar de que a gente é perfeita e de que a gente não erra. Sim, a gente é. A gente é humana. A gente também comete os nossos erros, a gente também tem os nossos traumas, a gente também tem os nossos conflitos internos e tem as nossas coisas para serem resolvidas. Então, assim, a gente está caminhando na direção da nossa cura e, ao mesmo tempo, estendendo a mão para vocês e ajudando. Se essa mão servir para ajudar vocês na caminhada de vocês, que bom, a gente pode andar junto. Se não servir, tudo bem, encontre outro local de apoio. Mas saibam que a gente não precisa caminhar sozinho. Então, a gente pode encontrar lugares onde a gente se sinta bem. Essa coisa, né, Fabi? Você estava falando disso? Pode falar, eu termino depois. Se encontrar esses lugares de apoio para não se sentir sozinho. Muitas vezes a gente se sente sozinho na caminhada. Está no meio de pessoas, mas por dentro está se sentindo sozinho.
Então é importante a gente primeiro conseguir fazer essa reconexão interna de eu comigo mesmo e depois conseguir ter essa rede de pessoas que estão caminhando no mesmo sentido que você, tem os mesmos valores, os mesmos princípios, se conecta com as mesmas energias, porque isso vai criando mais força. A gente pode dizer até a palavra egrégora, né? Se conecte com uma egrégora, com uma esfera que faça sentido para você. E outra coisa, como a Fábio falou, ninguém aqui é perfeito. A gente está na Terra, gente. Se a gente está na Terra, a gente veio para aprender. Então, atire a primeira pedra quem nunca errou, né? Como eu falo sempre para vocês, a maioria que me conhece sabe que eu falo sempre. Eu mesmo. Por que eu vou pedir o perdão para alguém? Eu consigo perdoar várias pessoas. E tem coisas que eu não vou conseguir perdoar e está doendo. Vou fazer o corte energético? Vou. Eu acho que eu preciso. Eu aprendi que eu tenho que fazer. Mas isso não significa que o que a pessoa me fez não me magoou, que a pessoa, sabe, falou não me magoou, e eu tenho que ficar dando risadinha como se nada aconteceu. Eu estou aqui sendo uma terapeuta para vocês, a Fábio está sendo uma terapeuta para vocês, né? Uma terapeuta não é, como eu já falei, não é uma pessoa que vai apontar o erro de vocês. É uma pessoa que vai ouvir o que vocês têm que falar e dar amor, palavra, e assim, olha, eu já passei por isso, vamos lá. Eu quero melhor para você. Então eu quero melhor para mim. Eu consigo perdoar várias pessoas? Consigo. Algumas eu não consigo? Não consigo. E tá bom, tá bem. Eu tenho que evoluir. Eu tô na Terra para evoluir. A Fábio tá na Terra para evoluir, né? Então assim, não se prendam a gente, porque nós somos humanas e nós erramos. Vocês são humanos e também erram. E isso é normal de todo ser humano. Mas assim, o que eu puder fazer para alguém não passar o que eu passei, eu vou fazer. Porque eu sei o que é passar uma humilhação, eu sei o que é passar uma tristeza grande, eu sei o que é passar uma dor de perder alguém que se ama muito, né? Eu sei o que é perder um filho, eu sei o que é perder uma mãe, eu sei o que é perder uma amizade, eu sei o que é perder uma vida. Isso eu posso falar para vocês de coração aberto. Olha, é ruim. Eu não quero que vocês passem por isso. Mas eu também não posso ser cínica e falar assim, eu vou perdoar todo mundo que me fez mal. A maioria eu perdoei, mas tem pessoas que não. Então, eu estou deixando bem claro, nós somos pessoas com sentimentos e assim, muitos dos nossos familiares também não acreditam na gente. Como é normal em todos vocês, muitos familiares não acreditarem em vocês. Nossa parte é a mesma coisa. Mas os que acreditam estão aqui com a gente. Estão todo dia batalhando aqui com a gente. Quando a cara bater, a cara tapa. E eu agradeço a todos que fazem isso com a gente, né, Fábio? Porque vocês que estão aqui são nossos familiares. Vocês estão com a gente pro que der e vier. Sabe? E eu agradeço muito isso. E a gente até falou um pouco, fora um pouco da parte, porque a Fábio falou, né, que a gente não é perfeito e não é. E eu quero deixar bem claro para vocês que vocês são nossa família. Vocês estão aqui com a gente, sabe, dando força, alegria. Tem clientes aqui que são nossos familiares, tem são pessoas que são da nossa família, acreditam na gente, sabem que a gente faz com amor, né? E isso é o que basta. E o resto é resto. Então, eu agradeço a vocês, tá? Eu acho que isso também cria esse laço de humanidade, né? Sim, Às vezes a gente até olha, por exemplo, Cristo, que foi uma pessoa que caminhou pela Terra, a gente tem a Bíblia que conta a história dele, mas quantas vezes a gente se sente distante de tudo aquilo que ele ensinou, de que ele foi e que representou. Então, que a gente possa se inspirar em pessoas simples e com essa conexão, e que é assim, o que servir, que for de bom, pega, usa. E o que não for, que vocês escutam aqui com a gente, tudo bem, joga fora, sabe? Então, assim, não precisam utilizar de cabo a rabo.
É assim, aquilo que ressoar, que fizer sentido, tipo, interessante esse ponto de vista. Interessante esse ponto de vista. Então vai utilizando o que te serve, o que encaixa. Porque a gente também tem a nossa individualidade, né? Todo mundo tem a sua história que é muito única. Então, assim, tem coisas que vai encaixar para mais pessoas. E tem coisas que não vão encaixar, que vai ter que ser outra coisa, outra palavra, outra situação. E aí que eu acho riquíssimo a gente ter tantas oportunidades hoje em dia, ter acesso a tantas informações, a tantas palestras, a tantas terapias, a tantos workshops, porque assim a gente pode ir buscando aquela palavra, aquele ensinamento que vai fazer sentido, que vai me ajudar, que vai me melhorar. E aí a gente tem para todos os tipos, né? Todos os gostos e sabores. E assim, isso que a gente trouxe hoje, espero que vocês tenham compreendido que abre essa opção para a gente fazer esses cortes, para a gente ir diluindo essas questões negativas no nosso campo. Até porque se todo mundo desse uma atenção para isso, essa violência, sabe, que a gente tem na humanidade, questões mais agressivas, né? Os roubos, as violências, essas coisas também elas seriam diminuídas. Acontece que assim a gente vai deixando preso dentro da gente muitas coisas e não vai dando atenção. Só que assim é aquela bola que a qualquer hora pode explodir. Então assim, mas a gente vibra isso. Então pode ser que uma explosão que você segurou, vai explodir no vizinho. Então a gente precisa entender que a gente está conectado energeticamente, né? Então, e as coisas elas vão se desencadeando em algum outro lugar, em alguma outra situação. Então, muitas coisas de violência poderiam ser diminuídas se a gente conseguisse dar mais atenção nesse sentido para essas conexões energéticas e para esses cortes que a gente pode fazer. Inclusive, né, sabe, inúmeros crimes passionais, né, seriam evitados se fosse sempre feita uma limpeza de quebra de energias energéticas negativas. Quantas mulheres não seriam livres ou estariam vivas, sabe, por egoísmo de um homem, né? Então, assim, só um corte, em falar, não, eu não quero, não, eu não sirvo, não, não quero mais isso. Mas, sabe, é que nem a gente fala, mulher de malandro, né? Põe em volta, põe em volta, põe em volta, e não quebra esse laço. Se a pessoa conseguisse quebrar esse laço, tanto com o ex-marido, com pessoas que lhe fazem mal, como pessoas que já foram, a gente não teria tanta coisa errada, tanto crime, tanta violência, como a Fábio falou. É muito triste isso, né? E uma vez que a gente faz isso, não significa que você não vai formar novos cordões, né? Ou que você vai simplesmente parar de pensar ou sentir aquele sentimento, né? Então, ressaltando, você para de nutrir aquilo. Então, aquela corrente, imagina uma corrente elétrica que está entre a situação, a pessoa, o lugar, é aquilo, você corta essa corrente. Aí você fica com o que é seu. Aí você faz aqui o seu trabalho. Então, principalmente quando se trata de traumas mais profundos que a gente tem, a gente precisa conduzir práticas diárias de liberação, né? Ho'oponopono, liberação emocional, orações de limpeza, novenas, tem aquela oração do Arcanjo Miguel de 21 dias. Então, ir procurando formas de ressignificar sentimentos, pensamentos, emoções, traumas e as próprias terapias, né? Que são das mais diversas. E eu vou falar uma coisa para vocês. Jesus já ensinou que nós temos que perdoar 70 vezes, 7 vezes os nossos inimigos. E se cada pessoa praticasse realmente o perdão, grande parte dos cordões energéticos negativos não se formaria. Jesus, ele veio na Terra para nos ensinar. Só que o nosso ensinamento dele se perdeu, sabe? É um negócio arcaico para muita gente. Os jovens de hoje, então, acho que nem ouviram falar dele, né? Ele foi se perdendo, ele está se perdendo. É triste, mas vocês já pensaram que Jesus ensinou há 1997 anos atrás, 2024,
25 anos atrás, desculpa, olha, eu tô aqui e viajei, ó. 2025 anos atrás, que a gente tem que perdoar 70 vezes ou 7 vezes os nossos inimigos. Quem faz isso hoje em dia? Eu posso falar que eu não consigo. E não é errado isso. Mas porque talvez mesmo eu estando numa religião, não foi ensinado isso. Acho que esqueceram de me ensinar isso. Falavam que a gente tinha que perdoar, mas nunca me falaram que Jesus tinha falado isso. Olha como faz falta uma educação religiosa às vezes, né? Não é que a gente está falando que a religião salva, pelo amor de Deus, não é ser beato, nada, mas entender um pouco de Jesus não custa para ninguém, sabe? Eu acho que a nossa humanidade hoje estaria muito melhor se eles ouvissem, se tivessem ouvido um pouco da palavra, né? Para mim, eu acho, sabe? Não sei você, né? Eu não sei o pessoal aí, mas falta muito amor de Cristo nas pessoas hoje em dia, sabe? É muito fácil falar assim, eu sou legal, eu sou boa, eu sou isso, eu sou aquilo. Os ensinamentos vão fazendo a gente perceber mais coisas, né? De diferentes formas. Ter outras visões, ter outra percepção, um insight diferente, começar, mediante algum conhecimento novo, eu fazer novas escolhas. E cada um no seu tempo, nas suas condições. É muito bonito a gente falar sobre o perdão, mas a prática a gente sabe que não é tão simples. Mas assim, quanto mais a gente se envolve com esse conhecimento, com essa palavra, a gente vai nutrindo aquela sementinha de eu sim conseguir plantar, né, o perdão dentro de mim e conseguir superar as mágoas. Sabe, Em relação... outra coisa que a gente tem que ficar, eu também acho que a gente não tem que ficar remoendo também, né, Fábio? Remoendo brigas, relacionamentos do passado, sabe? Fazer a oração de limpeza realmente, sinceramente, quebrar os cordões, os laços indesejáveis, trazer ajuda para limpar as memórias, sabe? Que fazem a gente ficar relembrando do que aconteceu. Eu acho que isso a gente tem que fazer, né, Fábio? Sim, a gente quer deixar também indicação para vocês, para entender um pouquinho mais como que funciona essas questões energéticas no mundo espiritual, a indicação de 3 livros escritos pela Zíbia Gasparetto, né? Ela é uma médium que canaliza o ensinamento de alguns espíritos. Então, 3 livros escritos por ela, que é o Sem Medo de Viver, Ninguém é de Ninguém e O Amanhã a Deus Pertence. Eu li o Ninguém é de Ninguém. Oi? Se vocês não quiserem ler, no YouTube tem Ninguém é de Ninguém. É um filme muito forte. Eu assisti esses dias. A Fabi não estava aqui, ela estava viajando. Eu assisti esses dias. Ninguém é de Ninguém. É um filme muito forte. Tem no YouTube de graça. E conta a história, né, de um homem obcecado pela esposa, né? Então, assistam, é muito forte. Ele é muito bom bonito. para pessoas que têm muito ciúme de o Ninguém é de Ninguém. Isso. É muito forte. Então, assim, nessas histórias, vocês vão conseguir ampliar essa percepção e essa compreensão sobre esses laços, essas ligações energéticas, tá? E também, assim, no YouTube também existe o querido YouTube, né, gente? Existem muitos vídeos com meditações para limpezas kármicas, para limpezas e cortes energéticos. Se vocês colocarem lá divórcio energético, corte energético, vocês vão achar. Então, daqui a pouco vocês dão uma vasculhada lá, ouçam alguma que vocês se identificam e escutem, vão ouvindo por várias noites ao se deitar, como um momento de meditação, de concentração, de oração. Então, vocês podem usar também, porque assim, as palavras têm poder. E tem palavras que elas são chaves, que vão acessando dentro de nós. Então, as próprias reprogramações mentais, né? Então, são palavras que a gente vai ouvindo repetidas vezes para ir conseguindo destravar, desbloquear algumas coisas. Então, essas meditações também podem ser usadas, também vocês podem fazer como forma de cortar algum laço, alguma conexão que vocês sentem que é preciso, que vai fazer bem para vocês, que vocês vão conseguir se libertar de algum sentimento, de alguma história, de alguma memória,
de algo que vá fazer com que a vida de vocês seja mais leve, que o coração seja mais leve. E eu vou falar uma coisa para vocês, tá? O famoso ensinamento que Jesus nos falou, né, nos deixou, que é orar e vigiar, vale a pena para todos nós, tá? Porque, assim, a gente ataca uma pedra, né? E essa pedra vai atacar alguém. E essa outra pessoa só vai te atacar a pedra porque você atacou primeiro. Ou se você preferir, se você apontar alguém, tem 3 dedos apontando para você, né? Então pensem bem, antes de falar, antes de acusar, antes de se dirigir a uma pessoa, tá? A gente, se vocês têm erros, a gente também tem, se a gente tem, vocês têm também. Então, ninguém tem que. Não ataquem pedras no telhado de vidro de ninguém, porque a gente também tem telhado de vidro, sabe? Se a gente erra como mãe, como filha, como amigo, é comum, tá? Mas está aí. A gente não vai só fazer as coisas erradas. Pensem bem, orar e vigiar. Não é nada demais. Ele quis dizer que se a gente estiver sempre em oração e nos vigiando, a chance da gente fazer alguma coisa errada é muito difícil de acontecer, né? Então, vamos tentar pôr em prática isso, né, Fábio? Isso. E de alguma maneira ir semeando, colocando no nosso coração sementinhas de mais amor, de mais paciência, de compreensão, de compaixão, né? Daquilo de alegria. Tem gente que diz que a alegria é uma escolha. Então, vamos começar a fazer. É uma escolha também, né? Acreditem. Vamos fazer essa semeadura, né? Aumentar a nossa fé, a nossa força, o nosso entusiasmo, a nossa confiança, a nossa autoestima. Então, vamos, de alguma maneira, ir cortando e podando aquelas ervas daninhas que não servem, que não são legais, e ir semeando novas sementes, novos sentimentos, que a gente possa cultivar e se sentir diferente. E se isso fizer sentido para você, a gente quer que vocês curtam, compartilhem, manda depois dessa live, a gente deixa salva, manda para alguém que você acha que vai fazer sentido, que vai gostar de ouvir essas palavras. Esse ritual que a gente compartilhou aqui também, se surgir alguma dúvida, podem nos perguntar, que a gente responde aí para vocês. Mas volta ali, eu acho que ficou relativamente simples, não é complicado. O que vai criar mais força ainda é a intenção e a fé de vocês naquilo que vocês estão fazendo. Tá bom? Eu vou fazer um minuto de sabedoria, tá? E depois a gente vai fazer as perguntinhas para vocês, tá bom? Quem quiser, já se prepare nas perguntas. Não julgue pequena demais sua tarefa. Nenhuma obra de arte pode descurar dos pormenores. Se as minúcias forem perfeitas, é que podemos denominar alguma coisa de obra-prima. Não busque tarefas grandiosas e de evidências. Procure dar conta integralmente do serviço pequenininho que lhe foi confiado, da perfeição com do que executar. Dependerá sua oportunidade para receber uma incumbência maior. Ou seja, não é o tamanho do que foi te dado como tarefa, e sim o jeito que você vai fazer. Desde que seja pequenininho ou grande, não importa. É o como você vai fazer. Aí sim ele vai se tornar maior. Né? Deixa eu ver que eu recebi uma pergunta, Ju. Uma pergunta sobre energias ser quebradas. Posso fazer para o casamento que não aguento mais? Sim, pode. Pode, para um relacionamento em que você está no relacionamento, mas você sente que já não faz mais sentido, que não tá bom para você e você não tá conseguindo acabar com essa relação, você pode fazer esse procedimento também, né? Para você
quebrar daqui a pouco algumas ideias que é do tipo que eu não vou dar conta se eu sair desse casamento, ou que eu vou ficar sozinha, que o que vai ser da minha vida, né? A gente sabe que entra muitos pensamentos quando que a gente fala de acabar com uma relação, porque a relação cria muito vínculo, né? Então, assim, a gente fica muito tempo com a pessoa, então a vida girou em torno daquilo ali. Então, mudar tudo aquilo ali não é simples, não é fácil, né? Então, gera muitos medos, muitas inseguranças. Então, sim, você pode fazer para cortar essa energia, inclusive de algumas ideias negativas que estão surgindo na sua cabeça que te prendem naquilo ali. Então, faz o ritual, veja como você se sente, a sensação que surge dentro de você, né? E aí busque a coragem, a confiança, a segurança, né? Pense em alternativas, né? Se precisar de ajuda, busque profissionais para entender daqui a pouco as tuas inseguranças, né? Aquilo que ainda te trava, te bloqueia, né? Tô numa situação ruim, mas não consigo sair. Então, é comum a gente se pegar nessas situações e não conseguir vislumbrar uma saída. E é quando que a gente anda muito dentro daquele círculo, a gente não consegue ter uma ideia, uma visão diferente. Às vezes tu precisa sair do seu ambiente, né? E ficar um tempo fora para respirar um outro ar e conseguir se conectar com outras ideias e pensamentos. E aí isso inclui conversar com pessoas de outros lugares, pessoas diferentes, conhecer outras pessoas, para você dar uma movimentada na sua energia, para ver se você consegue vislumbrar algo diferente. Tá bem? Sabe, aqui também no WhatsApp, né? Perguntaram assim, pergunta, não vou falar, tá? Que ela pediu para não falar, Sim. a pessoa. Ah, Ju, tem uma irmã que eu não gostaria de ter muitas brigas como nós temos. Parece que não conheço ela e ela não me conhece. Não existe amor entre a gente. Tem como eu fazer esse corte energético? Isso. Sim. Tem. Mas tem. Corta toda a negatividade que existe entre vocês. Exatamente. Só não A corta uma intenção coisa. é cortar todos os sentimentos negativos, as ilusões, as mentiras, as ilusões As que a gente brigas. mesmo criou sobre a pessoa. Pede tudo nesse sentido, sabe? Toda a negatividade que há energeticamente entre vocês duas, você intenciona ali para cortar. Pode É, fazer sim. não, É muito válido e assim, ó, gente, a gente está em lua minguante. É a lua ótimo. potencial para fazer esse tipo de ritual, né? Porque lua minguante ela tá minguando. Então é o que? Vai Oi, diminuir. Tudo que vocês querem que diminua, morra, acabe na vida de vocês, façam em lua minguante. com Então, certeza. essa semana aqui, acho que até sexta, quinta ou sexta, ou sábado, é lua minguante, né? Antes de entrar nova, dá tempo para vocês fazerem. Dá tempo para vocês fazerem. E aí eu diria assim, mas vou fazer um monte de ritual. Não, não exagerem nos rituais. Então, esse mês, Verdade. lua minguante, trabalha dá um tempo para você também sentir toda a frequência, a mudança que aconteceu, você perceber, né, o trabalho energético. Na próxima lua minguante, você define um outro tema, um outro assunto, e aí você vai fazendo. Assim sucessivamente. Isso. Continuamente a gente Meninas, está, né, e precisando e fazendo, se desenvolvendo. meninas, e meninas, teremos, vocês terão direito a duas perguntas. Alguém quer alguma pergunta? Quem já não participou esse mês? Ou até se participou, aí se participou é uma pergunta. Se não participou, pode fazer a pergunta. Isso. Na leitura vibracional, a gente mudou um pouquinho o modelinho e jogou para perguntas. Então, se você tem alguma pergunta que você quer fazer, tá precisando aí, tá com dúvida, uma sensação estranha, e você quer perguntar aqui, a Ju consegue responder para vocês, dar uma orientação, uma clareza, um norte, um direcionamento. Basta vocês colocarem aqui, eu quero, e aí escrever a sua pergunta aqui, no chat mesmo. Minha pergunta
tal coisa, minha dúvida é tal coisa. não vão ter que aparecer, a gente mudou isso também, porque muita gente tinha muita vergonha disso, né? A gente conectava a pessoa no vídeo aqui ao vivo para fazer a leitura, para sentir a energia, a vibração. Então, não precisa mais disso. Então, eu fiquei feliz. O pessoal não está perguntando, é que não está com dúvida. Ou se não está com dúvida, foi respondido em alguma das nossas leituras, né? Alguém Meninas, quer fazer alguma pergunta, gente? Que está precisando de algum tipo de orientação? Claudete, eu quero. Pergunta aqui, Claudete. Pode escrever a tua pergunta no chat? Vamos esperar ela mandar pra gente a perguntinha. E aí, gente, esses livros que a gente indicou, que nem a Ju falou, né? Tem um deles que tem filme. Os outros dois eu não sei dizer pra você se tem. eu tenho... acho que tem. Dela tem vários. Eu só não sei se vai conseguir no YouTube. No YouTube tem esse que é bem. Já tem uns anos, mas foi liberado acho que há 2 ou 3 semanas no YouTube. Certo. E até mesmo audiolivro, né? O YouTube traz muito audiolivro. Vamos lá? Eu vou ser bem direta com você. Vai depender de um homem, a decisão de um homem, tá? Dele querer. Vai te dar trabalho, mas vai receber. Não vai ser, não vai demorar até o final do ano, não. Vai bem antes, mas é o homem que está segurando, tá bom? Mas no caso não é o juiz da situação? Ou... Não. Eu não sei por que eu pensei em juiz. Nem sei se está na justiça. É um homem. É um homem que está segurando. É um homem que está segurando. Não tem nada a ver com. Aqui não me mostra o juiz, eu não vejo o juiz, não tem. É um homem. Talvez quem está te devendo está dependendo de alguém, de um homem pagar para essa pessoa pagar para você. Mas é um homem que tá dependente de um homem. Mas vai sair. Antes do final do ano, sai. Muito bem. Alguém isso. mais quer fazer alguma pergunta? Vocês entenderam? Sim, perguntas que podem ser bem focadas, né? Tem um negócio para receber, tem um negócio para fechar, vai ser legal. Porque você tem tanta tristeza que não sai de você. Está preparada para ouvir? Porque às vezes a gente não está preparada para ouvir. Verdade. Perguntou, mas tem que estar pronta para receber a resposta. O maior da tua tristeza é seu relacionamento, tá? Você repete tudo que a tua mãe, você já vem com o peso da tua mãe, tá? Da tua mãe junto a ti. E você, no teu relacionamento, você não se abre, você não se liberta. Enquanto você não se libertar desse relacionamento para você sufocante, você não vai saber. Então, assim, não adianta você querer que alguém tire a tua tristeza. É você que tem que tirar, é você que tem que decidir, sabe? Não adianta você tá num relacionamento e não tá feliz. Não faz sentido. Então, precisa quebrar muitos padrões, né? Exato. Enquanto você estiver nesse relacionamento que você está, você não vai ser feliz. É simples. Você está vivendo de aparência. Então, como você quer ser feliz? E assim, você está repetindo os padrões da tua mãe. Você só está vivendo os padrões. Ou seja, talvez a tua mãe viveu isso, você viu isso, e dentro da tua cabecinha parece ser normal, mas não é. Você está como que chama, Fabi, quando passa de vó para mãe, de mãe? É geração, né? De geração em geração. Você está vivendo as gerações das mulheres da tua família. Isso é um estudo que saiu recente, mas não é tão recente, gente, que fala sobre a epigenética, que a gente não é. A gente fala muito sobre as doenças hereditárias. A gente não herda só doenças. A gente herda também as emoções, comportamentos, vai repetindo aquilo que os nossos ancestrais fizeram, desde
pai, mãe, vovó, bisavô, bisavó. Então, muitas coisas vão se repetindo. E cada um, vai, conforme consegue, vai quebrando um pouquinho dos padrões, né? Às vezes alguém quer quebrar muito dos padrões e se torna a ovelha negra da família. Sim. Porque do tipo, quem que é essa pessoa que não tá parecendo com a gente, não vive uma vida como a gente? Então, se torna aquela pessoa que quer romper com muitos padrões para parar de repetir muitas situações e emoções e ressentimentos e A memórias e gente, tudo. a gente tem memórias, porque dentro da barriga da mãe, a gente já ouve as coisas. Uma coisa que muita gente fala, que a criança, ela, assim que entra na barriga da mãe, ela já entra o espírito lá. Não, o espírito ele entra quando ele sai do nascimento. E a criança, ela fica perto da mãe, do espírito da criança, até o nascimento dela. Então ela escuta tudo que vocês conversam. Não é que ela escuta pela barriga, ela escuta porque o espírito dela está do lado de vocês, né, mãe? Ou você, Claudete, como filha, você escutou tudo que aconteceu com a tua mãe, como a tua mãe escutou tudo que aconteceu com a tua avó, e isso vem de geração em geração. E talvez esse relacionamento que você está vivendo e você não consiga dar um corte é o fato de você estar vindo já com os estigmas, sabe? Da tua mãe, da tua avó, da tua mãe, você. Você pode cortar. Então, para de ter medo, vai viver uma vida. Você tem dois braços, duas pernas, você É consegue. confrontar os medos, Exato. né? Tipo, quais são os teus medos? Olhe para os seus medos e tem uma ação em cima deles. Ou eu vou mesmo com medo, eu vou. Todo Porque mundo se a tem gente medo, não tem sabe? um movimento, uma ação em cima de um sentimento, a gente fica ali parado. Do tipo, eu tô Claudete, parada, eu tenho medo. Eu tenho eu vou medo e te fico falar uma parada. coisa. Exato. Já pensou se eu tivesse medo de colocar a cara a tapa aqui e fazer essa live? E vocês não iam estar sabendo muitas coisas que hoje vocês sabem. A gente ensina o que a gente aprende, sabe? Eu não preciso. Muitas vezes a gente precisa, quando a gente tem o dom, e alguém conversa com você, você não precisa de alguém para vir te falar. Você não precisa de estar num curso para falar. Por exemplo, para você aprender a fazer mandala, você tem. Eu tive que fazer um curso. Para eu saber desenhar ou saber interpretar muita coisa, eu não preciso saber os significados todos da mandala. Mas eu sei algumas coisas, né? Então, algumas coisas me agregam. Não, nem tudo eu vou saber fazer se eu não aprender os detalhes, o que cada coisa significa. Mas, assim, eu consigo energeticamente e espiritualmente acessar muitas coisas. Como eu consigo acessar energeticamente as pessoas, isso é um dom. Né? Então, já pensou assim, eu estou com medo de vir aqui colocar isso para vocês? Ou porque alguém virou para a gente e falou assim, nossa, vocês estão aí? Muita gente acha que a gente não é nada, não sabe nada. Eu sei que eu sei. E eu tenho prova que eu sei. Então eu tô aqui porque eu tô quebrando a cara, tô fazendo. Não sou uma youtuber, nunca mexi com a internet, agora que eu tô mexendo, agora que eu tô aprendendo, a Fábio também. Tanto que eu tava vendo os vídeos que a Fábio tava colocando no YouTube, no nosso canal, os antigos, o quanto a gente era travada. Eu era muito travada, a Fábio já estava mais desenvolta do que eu. Mas eu estava muito travada. Hoje não, hoje eu tô de boa. Então, eu quebrei muito tabu. Já pensou se eu não faço isso? Eu ia ser infeliz. Então, se livra, se solta. Você tem coisas boas que acontecendo na sua vida, você sabe, porque eu já falei isso pra você, e você tem que se permitir. Essa tristeza não vai sair de você enquanto você não se liberar. É você, tá bom? Aí é Uhum. isso, sabe? Né? Fazer novos movimentos para botar novas sensações aí. É isso, pessoal. Muito bom, gente. Obrigada por vocês ficarem aqui com a gente até agora, ouvirem as nossas coisas. Coragem. Isso mesmo, Vilar. Coragem. A gente tem que ter Todo mundo coragem, vibrando coragem para Claudete. né? E assim, a Vilar é uma pessoa que eu posso falar para vocês que ela teve coragem. Ela tem um dom maravilhoso. Ela, ela falou, não, Ju, eu quero, eu vou. Não é coragem, né, Vilar? Você falou, eu vou. Você foi. E aí, tá aí. Né? Então, assim, coragem, mano. Tá bom?
Um beijo para Que coisa boa quando que a gente vê essas palavras boas, positivas chegando aqui, gente. Sim, É gostoso ver vocês interagirem, fazerem comentários. é muito gostoso. Obrigada por vocês Obrigada comentarem. Olha como é pela. bonito essa troca energética, né? Sim. Eu agradeço a todos vocês que ficam com a gente. Obrigada, Mana. Obrigada, Vilar. Obrigada, Ângela. Obrigada, Claudete. Obrigada, Júnior. Obrigada, Fábio. Você está assistindo aí. Obrigada. Pô na cara para bater. Gratidão. Né? E gratidão a todos vocês. Quinta-feira a gente está aqui. A gente vai falar mais uma coisa. Cara, um beijo. Eu esqueci de tu, moleque. É que é tanta gente assim. Essa Cá que tá aí, ela me conhece. Eu vou falar porque eu vou dedurar a minha idade. Não tenho medo disso. A Cá é minha mãezona. A gente estudou junto. Ela. Já imagina a alegria de você estar aqui me dando força, Cá. Você não sabe. Você é uma parte da minha infância que eu gostaria de voltar, né? Foram épocas felizes, né, Cá? A gente pode falar que a gente não tinha maldade e a gente era. Você era a mãezona careta, mas era a nossa mãezona. E assim, todo mundo que está aqui nessa live é muito especial pra gente. E eu agradeço com um grande amor, porque vocês nos dão tanta força. A gente ouve que a gente não é nada, a gente às vezes não está aí, e a gente vê que a gente está aí, sim. Então, e ainda é. Agradecer a tia Tere, hoje apareceu aqui. Tia, beijo, obrigada. Obrigada, mãe. Tô vendo quem mais tá aqui, a Márcia. Beijo, queridas. Beijo. As mulheres em peso, né? As mulheres fazem presente. Beijo. E ó, força, hein? Quero ver você também na terapia, hein? A maioria daqui é terapeuta. Então é isso, gente. Sei. Tenham uma linda noite, um bom descanso, uma noite abençoada, que os anjos do Senhor acompanhem o sono de vocês, que vocês tenham belos sonos, belos sonhos, e que ilumine isso. Né? Cada um de vocês, e que esse corte energético aconteça da melhor forma que vocês acham que devam fazer. Seja de amigo, seja de marido, seja de um animalzinho, seja de um ente querido, seja de um familiar, mas façam um bem para vocês, tá bom? Se surgir qualquer dúvida, gente, não ficam com a dúvida, escrevam aqui pra gente, a gente responde. Será que eu posso fazer para tal coisa? Escreve aqui, a gente responde para vocês, tá? Ok? Um beijo no coração de vocês, até quinta-feira, e que Papai do Céu ilumine esses dias até quinta-feira para vocês, e que só tenham alegria, coisas boas, energia, coisas maravilhosas acontecendo, tá bom? Isso um beijo. Aí. Beijo. História para todo mundo. E sucesso até quinta. E energia. Beijo. Tchau. Tchau.